Voltamos com o Comunidade do Conhecimento. E agora vamos falar sobre o romance O Evangelho segundo Hitler, que foi vencedor do Prêmio Sesc, também foi indicado ao Jabuti e venceu o Prêmio São Paulo. Eu converso agora com o escritor desse livro, Marcos Pérez Júnior. Muito obrigada pela sua participação aqui, Marcos. Obrigado, eu agradeço a presença. Marcos, vamos começar explicando de onde é que surgiu a ideia de escrever esse livro. Bom, eu sou um fã de um escritor argentino que se chama Jorge Luis Borges. Ele é considerado um dos maiores escritores argentinos de todos os tempos. E ele escreveu um conto em que ele colocava uma versão diferente do Judas que a gente conhece da Bíblia, assim. E eu achei que é uma história muito legal, muito interessante. Ele colocou como um conto, eu queria alongar aquela história. Então eu alonguei aquela história, eu transformei a versão de Judas dele em uma teoria e brinquei com ele como um protagonista do meu livro. Então daí ele virou um protagonista, por eu gostar muito dele, eu quis homenagear um escritor argentino e coloquei uma versão de Judas diferente do que a gente conhece, que a gente estuda na história cristã mesmo. E assim surgiu, e como eu estava falando de coisas muito... coisas ligadas à religião e coisas ligadas ao mal, assim, ao conceito do mal, em determinado momento o Hitler entra na história. Então, daí nesse ponto eu estava falando de coisas religiosas e coisas ligadas ao mal. Então, daí nesse momento surgiu a ideia do Evangelho segundo Hitler. O Borges, né, ele é considerado que tem uma literatura mais fantástica, sim, né? Sim. O que tem disso no livro? É uma pergunta interessante. O Borges, ele coloca muitos contos, assim, o engraçado dos contos do Borges é que você não sabe onde acaba a realidade e onde começa o fantástico. Então, eu quis usar esse estratagema dele. Eu peguei uma história que... utilizei fatos históricos, utilizei o período da Segunda Guerra, utilizei o Hitler, eu fiz pesquisa sobre o Hitler, mas em determinado momento eu comecei a inserir coisas do Borges, assim, teorias do Borges que já eram fantásticas. Então, daí nesse momento, as pessoas me perguntam, até onde que é verdade no seu livro? Onde começa a ficção de verdade? E isso eu acho que eu quis pegar dele. Então, essa foi uma maneira também de homenagear não só ele como autor, mas a obra dele. Para quem não leu o livro, vamos dar uma sinopse Bom, rapidamente, assim. É uma história complexa, assim. A história é a seguinte: um homônimo do Borges, um escritor argentino também chamado Jorge Luis Borges, xará do seu famoso escritor, ele acaba vivendo na sombra dele e ele é ressentido por isso. Só que uma seita de alemães que virariam a ser nazistas no futuro, eles confundem o Borges famoso com o que vive à sombra e acabam raptando esse que vive à sombra. Então ele que até então ele odiava o Borges, ele tentava superar ele considerava ele um inimigo, ele é obrigado a personificar o outro Borges, porque ele já está raptado, ele já está na Alemanha. E se ele falar a verdade, os alemães vão matar ele. É pior. Então nesse momento ele tenta ser o outro Borges e tenta dar continuidade a um plano. É que é o seguinte, os alemães eles veem na literatura do Borges prenúncios do nazismo. Então nesse ponto também eu fiz uma coisa muito perigosa. Eu juntei uma literatura de um escritor muito famoso a um fato muito ruim, né? Assim, mas também eu fiz isso com consciência, em nenhum momento eu quis ser desrespeitoso. Claro. E daí, nesse momento, esse é o Borges homônimo, que é um Borges que eu inventei, ele acaba tentando virar outro Borges, tentando se passar como aquele literato, e daí a trama do livro acontece. E Hitler? Daí ele acaba conhecendo, ele entra no seio das sociedades pré-nazistas, acaba conhecendo Hitler, e tem eu acho que é o ápice do livro, é um momento em que há um diálogo entre o Borges e o Hitler. Assim. Eles se encontram. Eles se encontram. O meu Borges, né? O Borges que eu inventei. Sim. Mas é uma coisa que não deixa de ser curiosa. O meu Borges acaba conhecendo o outro Borges também, eles têm um momento em que um conversa com o outro também, é uma coisa que eu achei interessante. E a capa do livro? A gente tem imagem aí da capa do livro. De onde é que surgiu a ideia de fazer uma capa vermelha com a suástica? Bom, quando eu escrevi esse livro, na verdade, ele era uma brincadeira. Eu escrevi eu tinha 23, 24 anos quando eu escrevi. E na oportunidade eu escrevi para mandar para 2, 3 pessoas que eram meus leitores costumeiros, assim, que não é a primeira coisa que eu escrevo, eu não levava a literatura como uma profissão, não era nada sério. Eu fazia e gostava, o que me fazia bem escrever, sempre me fez bem escrever, mas eu sempre retornei meus escritos à gaveta. O Evangelho teria esse mesmo destino, eu acabei mandando para o Prêmio Sesc como inédito, porque a gente teve um precedente aqui na cidade do Oscar Nakassato. O Oscar ele também escreveu um livro inédito,
mandou para um concurso Bem Virá e ganhou o Bem Virá ganhou o prêmio Bem Virá com o livro Nihonjin. E eu acabei achando que isso seria um caminho interessante, e foi o que eu fiz. Eu mandei como inédito, com pseudônimo, e daí o livro, eu achava que, eu realmente mandei por desencargo de consciência. Eu achei que as pessoas não iam comprar uma instituição séria como o SESC, não ia comprar uma ideia de um evangelho segundo Hitler. Eu sei que a gente vive um tempo muito politicamente correto, e apesar de eu ter escrito o livro com responsabilidade, eu sei que o tema já ia afugentar, né? O título já ia afugentar. Então eu venci, e a premiação do Prêmio SESC de Literatura era a publicação pela editora Record, que é um dos maiores grupos editoriais do Brasil. E daí o meu contato com a Record foi via SESC, via Prêmio SESC, e depois de alguns meses a Record manda a capa para mim. Eles mandam no meu e-mail, eu já tenho um susto também, porque eu não imaginava que eu ia... Até então as pessoas não me conheciam como escritor, acho que nem minha mãe sabia que eu escrevia, de verdade, era uma coisa muito íntima, muito assim, era bem pessoal mesmo. Era para pouquíssimos amigos, pessoas que invariavelmente elogiavam o que eu escrevia, independente do que fosse. E daí quando eu vi aquela capa, assim, eu já estava saindo, eu já estava me mostrando como escritor para pessoas que até então eu não pensava que eu ia fazer isso. Já estava iniciando com um livro pesado com essa temática do Evangelho segundo Hitler. Daí eu tenho uma outra surpresa, que é uma capa vermelha, com uma suástica. Então, no começo eu relutei, mas como eu estava com o selo da Record do meu lado, com o SESC do meu lado, então eu já estava na chuva, tinha que me molhar. Mas durante um tempo isso foi uma preocupação, eu sofri um pouco por isso. As pessoas perguntavam se eu era nazista, se eu era ateu, se eu tinha a intenção de provocar. Em alguns meses eu lidei com essa realidade. Agora já estou acostumado. Já acostumou. Já acostumou. As pessoas também acostumaram, sabem que eu não quis provocar. Vamos mostrar novamente a capa do livro. A capa do livro vermelha com a suástica, né? Tem um Hitler gigante, assim. Está escrito. Agora está saindo uma segunda edição do livro, que vai, do lado ali da suástica, vai sair um selo do Prêmio São Paulo de Literatura como vencedor, e vai ficar o dito do Prêmio SESC e embaixo o selo do Prêmio São Paulo. Daí acho que vai dar uma amenizada, né? E Marcos, você falou que esse foi o primeiro a ser publicado, né? Que tem outros aí engavetados. Sim. O que vem por aí? Vai continuar, né? Vai continuar, claro, como escritor? Sim. Pretende... Você é servidor público, né? Sim, servidor público. Em algum momento pretende largar a carreira para se dedicar só aos livros? Vai fazer uma dupla jornada? Eu já estou me acostumando a essa dupla jornada. Esse ano eu pude, desde que, aliás, eu lancei o livro, eu me acostumei a viajar com alguns eventos literários. O SESC faz parte da premiação do SESC, levar o autor premiado aos eventos que o SESC promove literatura. Então é uma maneira de realmente inserir esse jovem autor no círculo literário. Então, além da publicação pela editora Record. Então eu me acostumei já a participar de eventos. Fui em grandes eventos, fui em bienais, fui na Flip em Paraty. E quando eu vou, eu tento fazer banco de horas, eu conto com a compreensão dos meus chefes, assim, eu tento agradar gregos e troianos nesse caso. Por uma boa causa. Né? Eu imagino que sim. Na verdade é um sonho. Fazer literatura no Brasil é um pouco lúdico, né? É uma coisa... É difícil você ganhar dinheiro, e eu estou dizendo isso só porque você me perguntou se eu penso em um dia sair. Eu encaro realmente a literatura como uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu amo. Eu não penso em ganhar dinheiro estritamente disso. Eu sou servidor público, e no tempo que eu sou servidor público eu tento agir com o maior respeito, com a maior honestidade possível. E enquanto eu não sou servidor público, eu me dedico integralmente à literatura. Eu tenho já planos tenho os livros engavetados anteriores ao Evangelho, e tenho já um livro pronto, contratado com a editora Record, vai sair no ano que vem, em 2015, eu creio que em abril já sai. E é um livro que eu quero fugir das polêmicas, assim, vai ser totalmente... Chega, todas as polêmicas que eu tinha para comprar com o Evangelho eu já comprei. Pode nos dizer? Claro, é um livro policial, Olha. Que é uma coisa que eu gosto, eu gosto de literatura policial enquanto leitor, e eu quis também homenagear a literatura policial, quis fazer um romance policial. E também, assim, ele, em diversos pontos, ele... É uma ficção? É uma ficção. Ele é diferente do Evangelho em diversos pontos. O Evangelho, primeiro, ele não se passa no Brasil, ele se passa na Argentina e na Europa. Então, assim, ele não tem elementos que próximos à nossa realidade. Ele também se passa em outro tempo, né, não é contemporâneo. Então, eu quis escrever um livro que fosse do nosso tempo e fosse do nosso espaço.
Então, o próximo livro ele se chama Que Fim Levou Juliana Klein, que é a pergunta que eu quero que as pessoas pensem nisso, na Juliana Klein, que vai ser minha protagonista. E ele se passa em Curitiba, que é uma cidade que tem um histórico de literatura que eu admiro, Cristóvão Teza, o Dalton Trevisan, Paulo Leminski. E leitores críticos também, sim, né? Sim. Curitiba é creio que nosso polo regional, cultural, né? Então eu quis que se passasse em Curitiba e eu criei eu costumo dizer detetive, mas na verdade não é um detetive, é um delegado. Porque eu quis criar uma coisa mais próxima da nossa realidade. Então assim, ele não é detetive dos moldes americanos, assim, ele é um policial da Polícia Civil, inclusive ele da nona SDP de Maringá. Então assim, eu quis criar um personagem real com todos os percalços que ele tem, com todos os problemas de estrutura que um delegado tem. Então ele é um delegado da nona SDP, chama Irineu de Freitas. Também como servidor, já trabalhei em várias criminais, eu tenho uma certa vivência disso, eu sei como mais ou menos é a rotina de um delegado da Polícia Civil. Então, na verdade, ele é um delegado maringaense, ele vai para Curitiba para resolver um caso, eles estavam com um problema de contingente de delegados lá, ele vai para ajudar num caso. E esse caso é um caso são brigas entre as universidades de Curitiba, de professores acadêmicos, assim. Então, eu acho que vai ser uma história interessante. E com certeza a capa vai ser menos polêmica. Eu creio que sim, Mas já é uma pergunta, já é interessante. As pessoas já me questionam, dizem que o título é legal, que ele já é uma interrogação. Então, as pessoas... Que fim levou a Juliana Klein já denota... Já chama, já dá... Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui. Quer deixar um site, o Facebook, um contato seu para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, conhecer o seu trabalho? Bom, eu tenho a minha página do Facebook, Marcos Pérez, tem a página do Evangelho, eu tenho o site marcosperez.com e... Quem bom, quiser. eu sou de Maringá, tô sempre aqui, não é muito difícil de me encontrar. Tá certo, Marcos. Muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado.